Deus, Ele colocou algo no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, que eu confesso com vocês que abalou um pouco a minha estrutura. Eu fiquei meio pensativo hoje o dia inteiro a respeito desta palavra que Deus colocou no meu coração, porque deu uma chacoalhada, irmão. Ergue um pouquinho, Otávio, está muito baixo. Eu gosto assim. Isso. E eu peço ao Senhor que, de alguma maneira, Ele também venha abalar a tua estrutura hoje. Que Deus venha abalar quem você é hoje. Que Deus venha chacoalhar algumas coisas aí dentro, assim como Ele está chacoalhando em mim até agora. Eu queria que você, se você pode, abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 8. Aleluia. Eu vou começar a ler o versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 6. A palavra de Deus diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. Verso 9: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, e todo o povo, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado, fala assim: o Espírito era dado. Amém? Com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos essa noite pela tua santa e bendita palavra. Deus, revela a tua vontade ao nosso coração nessa noite, Senhor, que de alguma maneira o Senhor possa nos encontrar, Senhor, disponíveis ao teu Espírito, para que nós possamos ser ministrados, transformados e restaurados pelo Senhor. Que assim como essa palavra teve fruto lá em Samaria, Pai, naqueles tempos, assim seja na nossa vida aqui hoje. Que nós possamos ouvir, que nós possamos crer, mas que também nós possamos acreditar naquilo que está sendo falado, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Jesus. Hoje de manhã nós tivemos um culto aqui maravilhoso. O pastor Murilo, ele trouxe uma palavra de Deus ao nosso coração, com o tema de Deus é a luz que estabelece o destino. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele falou: você precisa continuar aquilo que eu comecei de manhã. Você precisa continuar fazendo aquilo que eu comecei a ministrar nessa manhã, e Deus, Ele vai terminar nessa noite. A luz que
O Murilo citou nessa manhã a luz que ele trouxe ao nosso coração. Ela tem um nome que a Bíblia dá para ele, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A palavra do Senhor o chama de sol da manhã, estrela da manhã, a luz que clareia todas as trevas. Nós lemos um texto aqui, 1 Pedro 2,9, se eu não me engano, que fala sobre o sacerdócio, que nós somos sacerdócio santo, a nação eleita, o povo escolhido de Deus, ao qual o Senhor nos tirou da potestade das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Fala assim para o seu irmão: irmão, Jesus já brilhou sobre a sua vida. Você crê nisso? Mas há algo maravilhoso a respeito disso que Deus falou. A luz, ela não apenas revela o caminho que nós devemos seguir, que foi essa linha de raciocínio que o Murilo trouxe ao nosso coração, que nós precisamos de um destino, nós precisamos de uma direção do Senhor. Mas se a luz de Deus não vier, nós vamos andar perdidos, porque não vamos conseguir enxergar o lugar que Deus quer nos levar. Quem aqui está me entendendo nessa noite? Primeira coisa que eu quero liberar sobre a tua vida, que a luz do Senhor, ela vai vir para clarear o caminho que você deve andar. Você não vai mais andar perdido, você não vai mais andar desorientado, você não vai mais andar sem direção, porque nessa noite eu profetizo que a luz que se chama Jesus Cristo, ela está clareando o teu caminho e mostrando a direção que você deve caminhar para a honra e glória do nome do Senhor. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Só que quando a luz vem e revela o caminho que eu devo andar, ela também revela quem eu verdadeiramente sou. E é essa parte que nos confronta e nos machuca, e às vezes nos impede de ir até a luz de Cristo. Porque além da luz revelar o caminho que você vai andar, ela também vai revelar quem você verdadeiramente é no Senhor. Ela vai revelar a tua impureza, ela vai revelar a tua fraqueza, ela vai revelar a tua incredulidade, ela vai revelar a tua falta de fé, ela vai revelar o teu pecado, ela vai revelar a tua mentira, ela vai revelar a tua arrogância, ela vai revelar tudo aquilo de ruim que há dentro de você. Mas isso não é para o teu mal, isso é para que Deus possa te curar. Porque se eu entender que eu sou curado só naquilo que eu confesso, eu vou entregar para Jesus tudo aquilo que eu preciso ser curado. E tem coisas que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos. Eu vou dar um exemplo para você. Existem coisas na minha vida que precisam ser mudadas e transformadas, que se alguém que está de fora não vier e me falar, eu não consigo enxergar. Porque muitas das vezes a mentira que nós cometemos já se tornou verdade no nosso coração. Tem pessoa que mente tão bem que até ela acredita na mentira dela. Sim ou não? E é por isso que às vezes Deus levanta profetas na terra para falar com você: ó filho, você precisa mudar nisso, nisso, nisso e nisso. Só que tem pessoas que são tão arrogantes que elas não conseguem ouvir a voz de um profeta e não conseguem obedecer, achando que tudo aquilo que ela vive é certo. E a luz que Cristo quer trazer para você nessa noite é isso. Ele quer te revelar e revelar ao meu coração quem nós verdadeiramente somos. Porque homem e mulher de Deus não é aquele que vem na igreja, levanta a mão e fala que ama. Não, isso aí qualquer um faz. Homem e mulher de Deus são aqueles que obedecem a sua palavra e andam todos os dias no seu caminho. Eles não precisam ficar falando para Deus que o amam. Eles mostram com as suas atitudes, com o seu caráter, com o seu jeito de ser, se abstendo, se distanciando daquilo que é errado. Quem está entendendo nessa noite? Hoje o Senhor quer arrancar dos nossos caminhos algumas coisas que estavam nos impedindo de alcançar a glória dele. Há um lugar no Senhor muito mais profundo do que você imagina. Aquilo que nós estamos vivendo hoje nem se compara com a glória que há de ser revelada naquele grande dia quando nós encontrarmos com ele. Não é um arrepio, não é um choro, não é uma emoção, é uma certeza de uma vida que nós conquistamos para subir aos céus e morar com o nosso Senhor. Nessa noite Deus está mudando o nosso coração para isso.
Aleluia. Jesus no livro de João, no capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Sabe o que Deus está falando? Não é quem fala que me ama que não andará em trevas, mas assim aquele que me segue. Eu vou dar outro exemplo para você entender, para ver se você dá um glória a Deus aí na tua cadeira. É a mesma coisa num casamento, que o rapaz, o homem, ou tanto a mulher, vice-versa, tem a cara de pau de chegar na esposa ou no esposo e falar assim: ó, eu te amo, mas a hora que sai daquele lugar, está no seu lugar de intimidade, ou no seu lugar que ninguém está vendo, e ele é uma pessoa que trai, uma pessoa que não honra. O que Deus está falando? Eu não quero saber o que sai da tua boca, eu quero saber o que está dentro do teu coração, porque você falar para mim que me ama não interessa. Eu quero saber se as suas atitudes estão correspondendo com aquilo que eu estou fazendo em você. Deus não está mais procurando uma igreja que adora, uma igreja que diz que ama. Deus está procurando uma igreja que obedece e que não sai dos teus caminhos. Aleluia! Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus quer uma igreja de pessoas cheias da glória de Deus. E se nós tivermos que ficar em 5 pessoas aqui cheias da glória de Deus, aleluia, porque quando Jesus voltar, essas 5 pessoas vão subir aos céus. Porque não é o que eu falo, e sim quem eu sou. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, o que define você não é o que você fala, mas sim quem você é. Quem está entendendo isso nessa noite? O teu caráter vai revelar quem você é, a tua postura vai revelar quem você é, o teu posicionamento vai revelar quem você é. Às vezes você vê uma pessoa que você nunca conversou, mas só de você olhar para ele você sabe: esse cara ou essa mulher, este homem, ele é cheio do Espírito Santo. Porque não é pelo que ele falou, mas é por aquilo que você viu. A pastora falou que nós fomos lá em Sorocaba, e eu tenho que entrar logo na palavra. E quando a gente chegou naquele lugar, eu me assentei na cadeira e olhando, aí o pregador da noite sentou 2 cadeiras na minha frente. Aí vai o Tomé. Olhei para aquele homem, um senhor, pegou o óculos, colocou. Falei: irmão, como que eu queria que fosse fulano que pregasse hoje. Aquele homem abriu a palavra, leu o texto que eu mais amo na Bíblia, a história que eu mais amo na Bíblia, e começou a pregar. Eu chorei do começo da pregação ao final. Aí o Espírito Santo vem dar aquela pancadinha na gente, né? O Espírito Santo fala assim no coração: você olha aquilo que está fora, mas você precisa começar a enxergar aquilo que está dentro. E pensa numa pregação, pastor Alessandro, que mexeu com o meu coração. A hora que ele acabou a pregação, eu fui lá, dei um abraço nele e falei: pastor, foi uma das pregações mais gostosas de ouvir que eu já ouvi na minha vida. Porque não foi uma pregação de falar assim: ai irmão, Deus vai te abençoar. Não, ele me confrontou do começo ao final, mas ele confrontava e curava, ele confrontava e curava. Deixa eu falar algo para você nessa noite: Deus ele vai te confrontar, Deus ele vai te quebrar, Deus ele vai te moer, mas do mesmo jeito ele vai te tocar e vai te curar também. Porque o Senhor não veio somente para te quebrar, Ele veio para te transformar numa nova criatura, para honra e glória do nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque o que foi estabelecido por Deus não se compra. E é sobre isso que eu quero falar. Você fez o título para mim? Põe aqui o tema da minha pregação, irmã. Mídia, aleluia, estabelecendo o que o dinheiro não pode comprar. Esse vai ser o tema da nossa ministração nessa noite, e é isso que eu quero trazer ao teu coração. Amém? Porque existem coisas que pertencem exclusivamente ao reino de Deus, e não tem como você comprar com o dinheiro que você tem. Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, ó: buscai primeiro o meu reino.
e as demais coisas eu vou te acrescentar. Existem coisas no reino celestial que o dinheiro que você tem não compra, que o trabalho que você faz não compra, que as coisas que você entrega não compra. A salvação, meus irmãos, ela não se compra, ela é gratuita, ela é recebida de uma maneira diferente. Fala assim: pastor, como que eu recebo a salvação? Obedecendo. Não precisa pagar, irmão. O problema é que ainda tem muitas pessoas na igreja querendo pagar por algo que já é dela por direito. Senhor, se o Senhor me der, eu faço. Senhor, se o Senhor me der, eu oferto. Senhor, se o Senhor me der, eu vou. Não, Deus está falando para você: só vai porque você me ama, porque já é tudo seu. Eu fiz para você, eu criei para você. O chamado não se compra, irmão. Tem pessoas que querem comprar um chamado na igreja através da bajulação. Bajulação não comove coração de profeta. Bajulação não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é rendimento, rendição e renúncia diante do altar. Não é pelo que você faz, mas por aquilo que você entrega no mundo do Espírito. Aleluia. Tem pessoas na igreja igual Simão que querem comprar unção, irmão. Quem? Não aqui, graças a Deus, porque aqui a gente está ensinando a palavra. Mas eu já fui de lugares que a pessoa paga para receber uma unção sobre a cabeça. Eu já servi em ministérios, já fui em casas que para você ir num congresso e receber uma unção diferente, tinha um preço. Você tinha que comprar um anel, tinha que pagar uma quantia, pagar um certificado para que o óleo descesse sobre a sua cabeça. Mas no mundo do reino do Senhor, no reino dos céus, não existe isso. Ali é pelo que você é, não pelo que você tem. Deus, Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida hoje, e você não vai precisar pagar nada. Fala assim: eu não vou pagar nada, porque Ele já pagou tudo por mim. O preço que estava na cruz, quem pagou foi o seu Senhor. Você não pode pagar o que Ele fez. Aleluia. Porque o que Deus estabelece é recebido pela graça e desenvolvido através de um relacionamento, obediência e rendição. Aquilo que a graça está trazendo sobre a sua vida hoje, aquilo que a graça está trazendo sobre o seu coração hoje, pessoas vão se batizar. Sabe o que é isso? Fala disso, pastor. É graça. É graça. E pergunta para eles o preço que eles pagaram. Nenhum. Tem um preço, pastor? Sim, só um. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas eu vou te acrescentar. Aleluia. Não tem preço para descer na água e nascer de novo. O preço é erguer a mão e falar: Senhor Jesus, a partir de hoje eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia. E quando nós entramos nesse texto, a palavra diz que Felipe, ele estava realizando sinais milagrosos. Um homem comum chamado pelo Senhor, que apenas decidiu acreditar na voz profética de Deus. A palavra de Deus fala que enquanto Felipe pregava, a multidão era curada, os espíritos imundos saíam gritando, os coxos começaram a andar, as pessoas acreditaram na palavra de Felipe e começaram a ser batizados. Pastor, mas por que tem pessoa na igreja que ainda não decidiu se batizar? Porque não acredita na palavra do Senhor. Porque se realmente acreditar, ela desce as águas. Se realmente acreditar, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. Se realmente acreditar, ela muda a maneira dela de viver e vive uma vida santa diante dos pés do Senhor. Não tem como eu acreditar na palavra de Deus e não ser transformado por ela. Não é a palavra do Senhor. E a palavra diz que Felipe estava realizando isso. Mas um pouquinho mais à frente havia um homem chamado Simão, que ganhava fama e impressionava as pessoas com o seu show gospel, com os seus malabarismos. Eu fico imaginando Simão fazendo a sua mágica. Quem é que gosta de mágica?
Eu gostava muito, irmão, até eu ver que tudo era mentira, né? Até que o Mr. M deixou Deus usar ele e acabou com a graça da turma, né? Eu via o irmão lá, o David Copperfield, lembra? Fazia helicóptero desaparecer, irmão. Falei, uau, cara, que cara poderoso, irmão. Como que ele conseguiu fazer isso? Aí o cara lá vai andar sobre as águas. Eu falei, mas a Bíblia diz que foi só Pedro. O David também andou. Caio? E a gente ficava com aquela cara de trouxa, achando que aquilo era verdade. Assim está a igreja hoje, diante do altar, onde tem um show gospel, acreditando em tudo que é falado. Não pode ver o movimento gospel, que o coração se acende. Ah, Jesus está nesse lugar. Irmão, toma cuidado com aquilo que está entrando no teu coração. Nem tudo é de Deus, nem tudo vem do Senhor. A palavra de Deus fala que se levantariam falsos profetas, e Simão começou a criar uma multidão que o seguia, pessoas iludidas, com exibicionismo, irmão. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Tem muitas pessoas por aí pregando o evangelho, que parece que é Deus que está fazendo, mas não é. Que parece que Deus está curando, mas não é. Porque o evangelho que é pregado para você, que não te confronta, não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do mundo. E as pessoas estão se impressionando com o exibicionismo em cima do altar. Nossa, que o altar, que o culto para ser maravilhoso, tem que ter aquele show pirotécnico, o pastor tem que dar uma piroleta, tem que subir no pilar e bater a cabeça no pilar, igual o pastor Pica-Pau, né? Não, irmão, não precisa disso. Nunca precisou e nunca vai precisar. Só precisa de um coração que acredita na palavra que Deus está falando. Deus não precisou fazer mágica para segurar Daniel na presença. Deus não precisou fazer show pirotécnico na cadeia para manter José fiel à palavra dele. Deus não precisou disso. Ele não precisa fazer show para que você fique na presença dele. Você só precisa acreditar que ele é o Senhor. Porque o homem pode até te impressionar, irmão. Fala assim para o teu irmão: o homem pode até te impressionar, mas só Deus pode transformar a sua vida. Amém? Se você está vivendo um evangelho que a tua vida não mudou, toma cuidado, irmão. Repensa de novo. Analise o que você está escutando, porque se a sua vida não está mudando, o evangelho tem que mudar. Não o evangelho em si, a Bíblia, mas aquilo que você está ouvindo. Verso 10 diz assim, a palavra é bem clara em dizer: este homem é o poder divino, conhecido como grande. Olha o que o povo estava dizendo. Este homem é o poder divino, o grande poder. Ou seja, eles estavam dando a glória para aquele homem. Uma vez nós estávamos na igreja, e veio um profeta da revelação revelar o povo. Aí ele começou o culto e começava. Tem gente que até treme com esse barulho, né? Tem gente que as pernas já bambeiam com esse barulho. Fala, misericórdia. Você lembra disso? Deus me revelou que tem alguém aqui na igreja com dor de cabeça. Até eu estou com dor de cabeça, irmão. Quer ver, ó? Deus está me revelando que tem uma pessoa aqui que está cansado. Quem aqui está cansado? Foi Deus que revelou, irmão. Ele revelou para mim, né? E ele começou a trazer as revelações dele. E começou aí, ele mandou uma revelação do Passat preto. Quem já escutou a revelação do Passat preto? Irmão, porque Deus está falando para mim que está te livrando do assassinato, da morte. Vai vir um Passat preto com 4 homens e vão te encher de tiro. Aí ele foi na outra igreja, e meu amigo é da outra igreja. Eu falei assim: o que ele soltou lá? O Passat preto ia lá também. Eu falei: irmão, o Passat preto vai pegar a igreja inteira. Pastor, mas por que você está falando disso? A gente tem que parar de ser enganado por qualquer palavra que é liberada sobre a nossa vida.
A revelação de Deus só tem um motivo para a tua história. Fala assim, qual, pastor? Te levar para o teu futuro. Não é para te levar para o teu passado. Deus não precisa revelar para você que um passado de preto vai vir te matar. Ele só coloca a mão sobre a tua vida e fala: aquele que é meu ninguém toca, aquele que eu escolhi ninguém toca. Mas eu vou mudar a tua história. Amém? Quando não, por que a gente fica impressionado com essas coisas que acontecem, com esses shows gospels que estão tendo por aí? E que o Senhor nos livre todos os dias da nossa vida, que a gente seja uma igreja que pregue somente o Evangelho. Por quê? Porque quando não se tem intimidade com o Senhor, escuta isso, pessoas que não têm intimidade com o Senhor, qualquer atração é confundida com a presença. Pessoas que não conhecem o que é intimidade com Deus, qualquer movimento na igreja ela acha que é a presença do Senhor. Só que a pessoa que conhece a intimidade, que conhece o lugar secreto, irmão, não é qualquer palavra que engana ele não. Não é qualquer coisa que leva ele na emoção, no sentimento. Ele fala: eu sei quando é Deus que está falando comigo. Eu sei quando é o Senhor que está falando comigo. Aleluia. Por quê, pastor? Porque hoje está pregando um evangelho que não tem mais confronto. Simão estava pregando esse evangelho para as pessoas, fazendo sinais, as mágicas dele, falando que era Deus que estava fazendo, mas ele pegava o crédito para ele e as pessoas acreditavam. Nossa, como que Simão, ele é bom. Uma vez nós fomos à igreja de novo, e veio um profeta de fora. Eu não sei se o pastor estava lá ainda. E ele foi pregar, e quando ele pregou, eu falei: cara, tem alguma coisa estranha nesse homem. Ele estava com uma camisa mostarda, aquela, você lembra quando saiu aquela camisa social brilhante mostarda? Quem lembra? Eu comprei uma, irmão, eu tinha uma. Eu já fui dessa época também. Aí põeva aquela calça bege, social, sapatão social bege, lembra, pastor Lê? E achava que estava o rei da cocada, irmão. E ele foi com a camisa daquela, metade para dentro, metade para fora. Pregou, falou, fez aquela fala na igreja. Aí uma irmã que trabalhava no hotel que ele ficou hospedado falou: de madrugada ele chamou 2 mulheres para dentro do quarto dele. A hora que o quarto abriu, que eu fui limpar, tinha camisinha jogada para todo que é lado. Tinha um cinzeiro cheio de cigarro e maconha. E ele estava na igreja pregando e o povo tudo aceitando. E a glória descendo, achando que era a glória do Senhor. Nem tudo é Deus que está fazendo, irmão. O pastor quer falar para você: comece a pedir a Deus discernimento sobre a tua vida. Fala: Senhor, que entre só no meu ouvido aquilo que o Senhor está falando. Aquilo que não for do Senhor, aparta de mim. Tira da minha vida, tira de dentro de mim, tira do meu pensamento, mas que eu possa ouvir somente a tua voz. E Simão estava nesse tempo, fazendo as mágicas dele, fazendo as parafernálias dele, e o povo estava tudo ali acreditando que era Deus que estava fazendo. E Jesus, ele vem no trecho lá de Mateus 15:8, fala assim: esse povo honra-me com teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Deus está trazendo um tempo sobre a igreja transbordante, onde Ele vai clarear a luz, que nem o pastor Murilo falou, vai revelar quem nós somos e vai curar o nosso coração, para que seja uma igreja santa, rendida e prostrada aos pés do Senhor. Uma igreja que não vai ser enganada, porque qualquer palavra de doutrina, qualquer vento que está soprando, aleluia. Quando a verdade e a vontade de Deus estamos em primeiro lugar em tudo. A vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar na tua vida. E Simão estava fazendo aquela mágica dele. Eu queria ter um negocinho de mágica agora. Sabe aquela varinha que você faz só uma pombinha? Quem já viu? Hã? Quem aqui nunca viu o mágico tirar uma pomba da cartola? Um coelho. Aí você fala assim: como que tinha um coelho ali dentro? E eu falava: Jesus, como que cabe um coelho dentro da cartola? E ele arrancava o coelho vivo de lá assim, ó. E o coelho vivo lá pulando. Olha como que a gente é inocente, né? Simão estava nesse tempo, e o povo tudo ali acreditando, naquele circo, aquela parafernália toda, aquela bagunça, como diz aquele seriado que tem na televisão. Depois você corta isso, Enzo. A zorra total. Todo mundo fazendo o que queria, todo mundo ouvindo o que queria, e Simão dando risada, todo contente. Só que daqui a pouco chega um cara. Aí chega um homem na história, chamado Filipe.
Um homem que tinha tido um encontro com o Pai Celestial. Um homem que tinha tido um encontro com a presença de Deus. Hoje eu quero dizer para você que eu particularmente, não sei você, eu estou cansado desse evangelho raso, onde eu sou aceito do jeito que eu sou. Você não está não? Esse evangelho que estão pregando por aí, vem como você está e fique do mesmo jeito. Eu estou cansado disso, irmão. Esse evangelho fraco que estão pregando por aí, esse evangelho que está levantando, está formando um monte de crente frouxo, que não pode vir uma batalha que já começa a chorar. Ai Senhor Jesus, que desespero, a minha vida vai acabar. Vai acabar nada, irmão. Ela só acaba quando Jesus falar que chegou o fim. Enquanto Ele não falar, você não morre. Ei, não é o que o homem determina sobre você, mas é que Jesus está declarando. E Ele diz: tu és meu, eu te escolhi, eu te separei, e eu estou te dando as nações por profeta. Aleluia. Não aceite mais esse evangelho que aceita tudo, irmão. Esse evangelho sem arrependimento. Ai, que você não precisa se arrepender. Não, tem que se arrepender sim. Tem que se converter sim. Tem que mudar sim. Ai, mas Jesus ama do jeito que eu sou, mas Ele não ama o pecado que você comete. Ele não ama a prática que você faz. Ele ama quem você é. Jesus, Ele me amou do jeito que eu era, mas Ele não me aceitou com o meu pecado. Ele não me aceitou com a bebida. Ele não me aceitou com a droga. Ele não me aceitou do jeito que eu era. Ele falou: ou você muda, ou você não tem parte comigo. Esse é o evangelho que precisa voltar a ser pregado ao teu coração. E ele não se compra. Ele não tem preço. Ele é de graça. Pessoas, irmãos, que estão na igreja e falam: eu sou assim mesmo e não vou mudar. Rebelde. Rebelde. Jesus, quando Ele chega nos seus profetas e começa a declarar sua palavra, Ele fala: ou você muda, ou você não tem parte comigo. Ou você se arrepende, ou você não entra no reino dos céus. Irmão, a palavra de Deus, ela não tem dois caminhos. Ela só tem um, e é a cruz. Amém ou não amém? Mas o verdadeiro evangelho que é pregado, ele nos confronta para depois nos transformar. Quem aqui já foi transformado pelo Senhor? Eu estava conversando com o Gui ontem, né, Gui? Ontem, no quinta, aqui no altar. E eu falei: porque você viu o que Deus fez na sua vida, Gui? Ele falou: como assim, pastor? Eu falei: Deus te amou do jeito que você era, mas Ele não deixou você ficar com a prática que você cometia. E Ele precisou renunciar à prática dele. A minha eu também precisei renunciar. O Pedro precisou renunciar dele. O Marco precisa renunciar dele. O Murilo: ah, pastor, mas eu vou ter vontade? Vou, mas eu continuo renunciando. Eu continuo prostrado. Aleluia. É esse o evangelho que precisa ser pregado sobre a sua vida. Não é o evangelho que Simão pregava. Não é o evangelho que Simão ensinava. Porque um dia Filipe chegou na história, e a palavra diz que ele pregou as boas novas de Deus e do reino de Jesus Cristo, e as pessoas acreditaram e foram batizadas. Isso que é forte, irmão. Elas não acreditaram e foram embora para sua casa. Elas acreditaram, ouviram, creram e foram batizadas, e se entregaram ao Senhor. E nessa noite nós vamos ter um batismo maravilhoso aqui em nome de Jesus. Vai ser algo sobrenatural. Aleluia ou não aleluia? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12. No entanto, olha que diz: no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto as mulheres. Quem aqui crê no que eu estou pregando?
Quem aqui crê no que eu estou falando? Se arrepende, se conserta, se entrega, se rende ao Senhor. Deixa Ele ser o Deus da sua vida, deixa Ele ser o Deus da tua casa. Não deixa mais as palavras te enganarem. Deixa o Senhor Jesus falar o teu coração nessa noite. Aleluia. Porque quando Felipe pregou naquele lugar, tudo mudou. Fala assim: tudo mudou. A verdade entrou onde existia ilusão. Pastor, como que eu faço para a ilusão sair da minha mente? Ouça a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e ela vos... Conhecereis a verdade e ela vos... E como que tem pessoa que não é liberta ainda? E eu não estou falando de espírito demoníaco, não. Eu estou falando liberta da carne, liberta do mundo. Está a vida inteira na igreja, escutando a palavra, mas não consegue se libertar da vida antiga. Por quê? Porque ainda não conheceu a verdade. Porque só ela tem poder para te libertar. Não é o pastor colocar a mão na tua cabeça e revelar o teu futuro, não. Isso não te liberta. O que te liberta é você conhecer quem Ele é. É você acreditar em quem Ele é. O Evangelho não existe para nos deixar confortáveis. Ele existe para nos tornar semelhantes a Cristo. Quem entendeu isso? O Evangelho do Senhor não veio para trazer conforto ao teu coração, irmão. Ele veio para te transformar numa pessoa igual ao Senhor Jesus. Não é para você sair daqui melhor. É para você sair daqui triste com você mesmo, olhando para o Senhor, falando: Senhor, quanto que eu preciso mudar, quanto que eu preciso ser transformado pela palavra do Senhor. E aí a palavra de Deus fala que Felipe está pregando, as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a crer e ser batizadas, e isso chega aos ouvidos dos apóstolos, que estavam reunidos lá, falando do Evangelho de Cristo, e eles ouvem que Samaria tinha aceitado o Evangelho, e eles falam: peraí, algo sobrenatural está acontecendo naquele lugar. O povo está acreditando, o povo está crendo. Vamos enviar alguém para lá. Aí eles enviam quem? Pedro e João. Olha só quem: o Pedrão, o arretado, o doido, Caio, o espada de fogo, o panetone do monte, o alabastro, o Pedrão que não tinha trava na língua. Aí chega Pedro naquela cidade, as pessoas ali sendo batizadas, e a palavra diz que o Espírito ainda não tinha descido. Aí Pedro faz o quê? Vamos batizar no Espírito Santo. Começa a colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, e a palavra diz que todos eram cheios do Espírito. Fala assim: todos eram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque creram e foram batizados. Deixa eu profetizar algo sobre você nessa noite, para quem vai e para quem não vai se batizar. Quando você entender que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, você será cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia! Sabe por quê? Porque Pedro e João não foi fazer um show, irmão. Pedro e João não foi fazer um espetáculo gospel, não. Eles foram lá falar de quem Jesus era. E ele falou assim: ei, nós te batizamos com água, mas Ele, o Senhor, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, você que vai se batizar nessa noite, prepara teu coração, porque quando você descer nessas águas, você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser batizado no fogo do Espírito Santo, e a sua vida vai ser transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus não é um produto comercial. Tem muitas pessoas tratando as coisas de Deus como um comércio, e não é um comércio. Nós não estamos aqui para vender o Evangelho, nós não estamos aqui para vender uma unção. Nós estamos aqui para transformar a tua vida através da palavra do Senhor. Quem quer isso? E a palavra de Deus fala que quando Simão viu o Pedro orando e colocando a mão sobre as pessoas, e as pessoas cheias do Espírito Santo, aí Simão tem uma ideia meio doida.
Sabe quando você fala e devia ter ficado quieto? Quem já passou por isso? Eu já passei muitas vezes, principalmente com a minha esposa, que às vezes eu falo alguma coisa que eu devia ter ficado quieto, irmão. E depois que você fala, você se arrepende, né? É ou não é? Mas não tem mais para onde voltar. Quando você solta aquela palavra, ou solta aquele pensamento seu, e você fala, não devia ter falado. E a resposta vem na altura. Simão chega em Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, e fala assim para ele, viu? Quanto que eu preciso pagar para ter esse poder? Quanto que eu preciso pagar para quando eu colocar a mão na cabeça das pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo? Irmão, para quem que ele foi perguntar, irmão? Por que ele não perguntou para João, irmão? O João, acho que ia ter respondido com tanto carinho. João ia falar assim, filhinho, né? Que os livros de João começam assim, né, cara? Filhinho, o poder de Deus não se compra, filhinho. Se arrepende disso que você falou, que Deus te perdoa. Não, mas ele foi em Pedro. Lá em Pedro, Pedro, quanto que você quer para colocar a mão sobre a minha cabeça? Ah, meu irmão. Aí Pedro olhou para ele, você não tem parte nisso. Você acha que as coisas de Deus é um negócio? Você acha que o Espírito Santo de Deus é um produto comercial? Você acha que o Espírito Santo de Deus, ele habita num templo sujo que nem você? Deus já conhecia o teu coração antes de você falar. Então se arrepende da palavra que saiu da tua boca, para que Deus possa te perdoar. Aí Simão abaixou a cabeça, irmão, de cabisbaixo, e disse assim ainda, falou, mas ora você a Deus. Cadê os irmãos 6 horas aqui? Aqui não tem os irmãos 6 horas não. 6 horas por mim, pastor? 6 horas por mim, irmão? Tudo é 6 horas, né? O camarada entrar no quarto e colocar o joelho no chão e orar, não quer. Mas 6 horas por mim, irmão? Manda mensagem, pastor, a minha vida está um caos. Você ora por mim? Ora, irmão, mas o que você está fazendo? Eu estou deitado no sofá assistindo Netflix. Vai se converter, irmão. Eu não tenho obrigação de ficar orando para quem não tem vida com Deus, não. Eu não tenho responsabilidade com homem e mulher que não tem vontade de viver para Deus, não. Às vezes acha que o pastor e a pastora tem que fazer tudo que tem na igreja. Não, se o irmão ligar de madrugada para expulsar o demônio, eu tenho que parar de acordar e tenho que ir lá. Não tenho. Eu tenho que ensinar a verdade de Cristo para que você seja liberta por ela. É ou não é? Isso o pastor não vai, irmão. Misericórdia. O pastor não foi na minha casa, mas eu e a pastora ainda a gente vai, né? A gente trabalha, irmão, a gente não tem tempo, graças ao Senhor, e nós vamos continuar assim. Mas deixa eu falar alguma coisa para você nessa noite. Deus está mandando dizer para você que há poder de Deus sobre a tua vida. Há a presença de Deus sobre a tua vida. Há o Espírito de Deus sobre a tua vida. Agora eu quero ver se o glória a Deus é forte. Mas entra no teu quarto, coloca o pé no chão, ora ao Senhor, que no secreto Ele vai te responder. Para de ser o crente 6 horas, irmão. Começa a ser o crente, deixa que eu oro, deixa que eu faço, deixa que eu vou. Amém ou não amém? Tudo a gente tem que fazer, Murilo. Meu Jesus da glória, me perdoa, Senhor. O poder de Deus não é um produto comercial. Quando Simão viu, ele queria a presença, ele queria comprar o que Deus está fazendo. Mas o problema não era o dinheiro que ele ia pagar, mas era o coração que ele tinha. O problema para Deus nunca foi aquilo que está na sua vida, mas aquilo que está no teu coração. A dificuldade de Deus nunca foi mudar a tua história, porque a história é fácil mudar. Deus faz assim, ó, mudou, né? No de repente de Deus as coisas mudam, mas o coração, irmão, é algo difícil de acessar. Deus, Ele quer mudar o teu coração primeiro. Deus, Ele quer mudar o meu coração primeiro, para que eu entenda que aquilo que Deus está fazendo não tem preço. Muitas pessoas dizem assim hoje: ah, mas o pastor vai pregar na igreja lá e cobrou tanto, né? É errado mesmo, irmão. A palavra, ela é dada de graça. O evangelho tem que ser ministrado de graça. Aquilo que eu recebi de graça eu vos dou.
Sabe o que acontece? Que toda vez que Jesus ministrava, a bolsa dele era cheia de ofertas sem ele abrir a boca. Porque só tem poder para ofertar na vida de um pastor ou de um profeta aquele que tem honra. A palavra de Deus fala, e o profeta não tem honra na sua própria casa. E eu não estou falando para você que você tem que dar dinheiro para mim. Eu estou falando para você daquilo que está no coração do homem. Deus, Ele precisa quebrar esse paradigma hoje, e a gente entender que a honra, ela vem acima de tudo que nós temos. Eu preciso honrar aquilo que Deus está fazendo. Simão enxergou o Espírito Santo como uma ferramenta de promoção pessoal. Por quê? Porque ele queria aparecer. Tem gente na igreja que só serve por aparência. Tem homens e mulheres na igreja que querem unção para ser visto. Não. Pastor, por que você quer servir? Porque eu amo. Pastor, por que você quer orar? Porque eu amo. Pastor, por que você quer limpar a igreja? Porque eu amo. Às vezes vocês não veem a luta dos pastores que estão aqui na igreja. A gente entrega a nossa casa, irmão. A gente entrega a nossa vida pela vida de vocês. Quantas vezes eu estou na igreja ali, a pastora fala assim: amor, segunda-feira é a nossa folga, 8 horas da manhã ela fala: amor, vamos na igreja limpar a igreja. Vamos na igreja arrumar as cadeiras. Vamos na igreja organizar isso, que isso aqui está fora do lugar. E a gente vem e a gente faz. E eu não preciso falar para ninguém que eu estou fazendo, porque Deus está vendo. E eu não faço porque você é bom, eu faço porque eu amo Ele. E nós precisamos entender isso, que se cada um fizer a sua parte, tudo vai funcionar de uma maneira correta. Aleluia. E Simão queria isso, ele queria o poder, mas não queria o processo. Tem muita gente aqui querendo ir para o céu, mas não quer obedecer a Cristo. Quantas pessoas estão na igreja falando: eu quero ir para o céu, eu quero estar com Jesus, mas na hora que Jesus fala assim, ó, carrega a sua cruz. O que está acontecendo? Aê, irmã, não faz isso não, irmã. Só faz o que Jesus mandou, irmã. Amém, gente? E é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus não funciona por compra, irmão. Ele funciona por adoração. Ele funciona por renúncia. Fala assim: o reino de Deus funciona por renúncia, por adoração. A palavra de Deus fala que Eliseu recebeu a capa, não porque pagou, mas porque serviu. Josué sucedeu Moisés, não porque comprou uma posição, mas porque ficou na tenda. Davi recebeu o reino, escuta isso, não porque negociou, mas porque foi escolhido por Deus. Você não precisa negociar nada, irmão, quando Deus já te escolheu. Você não precisa pagar nada quando Jesus já te comprou. A unção que está sobre este lugar, ela está derramada sobre a tua vida. Você não vai receber a unção se você fizer algo. Você vai receber a unção se você honrar a unção que está sendo derramada sobre este lugar. Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Às vezes estamos tentando conquistar através de recursos humanos aquilo que Deus pode estabelecer. E eu vou me encerrando por aqui. Às vezes estamos tentando conquistar as coisas dentro da igreja por merecimento humano, quando só Deus pode estabelecer a vontade dele sobre a tua vida. Hoje o Senhor está... Eu quero pedir perdão a vocês pela palavra, mas ela me confrontou hoje, pastor Alessandro. E o Senhor falou comigo, falou: não tente comprar aquilo que eu já te dei. Não tente vender aquilo que eu já te dei. Não tente usar da sua maneira aquilo que eu coloquei na sua mão. Não tente fazer da minha igreja um show gospel, um palco de adivinhação. Eu chamei você para pregar a minha palavra. Eu não chamei você para fazer a vontade que você quer. Eu chamei você para falar aquilo que eu estou falando ao teu coração. O Senhor não está chamando você para você fazer a tua vontade. O Senhor está te chamando para fazer a vontade dEle. Aleluia. Amém ou não amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu recebo essa palavra
sobre o meu coração. Aleluia, aplauda o Senhor. Nós já vamos partir para o batismo, mas antes de Felipe chegar naquela cidade, a palavra de Deus fala que a cidade estava corrompida pelo engano. A cidade estava corrompida por um falso profeta. A cidade estava corrompida pelas parafernálias que Simão estava fazendo. Mas só precisou de um homem falando a verdade para a cidade se converter. Só precisou de uma pessoa falando a verdade para a cidade se render aos pés de Jesus. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite: o que falta para você se render? O que falta para a gente se prostrar aos pés do Senhor? E parar de viver um evangelho fraco, onde as coisas são do jeito que a gente quer, onde não tem arrependimento, não tem confronto, só tem a nossa vontade. O que falta? O que Deus precisa fazer a mais, para que a gente entenda que o que Ele está falando é a verdade? Tantas vezes a gente chega na igreja: Deus, faz isso por mim, faz isso por mim. E nunca é: Senhor, hoje eu vim fazer para o Senhor, hoje eu vim entregar para o Senhor. Não dá para comprar, irmão, que só Deus pode estabelecer. Hoje Deus, Ele vai derramar a salvação sobre essa casa. Eu quero que essa palavra entre no teu coração de uma maneira espetacular, irmão. E não é para acomodar seu ego, não, é para arrebentar com a tua estrutura, para trazer para fora aquilo que Deus colocou aí dentro, para arrancar de dentro de nós aquilo que Satanás tentou implantar. Todo altar que foi levantado no decorrer da nossa caminhada, altar maligno, altar satânico de coisas erradas que nós fizemos, Deus, Ele vai arrancar nessa noite. Ele vai colocar para fora nessa noite, e vai estabelecer um altar de adoração ao nome dEle. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé.